Olá, meus amigos, uma ótima terça-feira a todos vocês. Hoje, dia 9 de março de 2021, venho através desse vídeo conversar com todos vocês. Peço para que vocês possam estar compartilhando as informações, trazendo inscritos aí, dando like aí nos vídeos, comentando também e, se possível, também participando ativamente aí, fazendo vídeos, textos, conversando com as pessoas. Vamos aí fazer aí, né, uma mudança, né, no modo de vida que nós temos. Como assim? Participando ativamente aí da política, né, participando aí das decisões. Não podemos ficar na democracia representativa só, ao qual nós votamos de 2 em 2 anos, né, igual o ano passado, as eleições municipais aí, prefeitos, vereadores, e ano que vem as eleições aí para governo, né, governos estaduais, deputados federais, senadores e presidente da república. Então as pessoas elas ficam só esperando essas datas, votam e dão as costas. Os políticos que nos representam, né, os partidos que estão aí institucionais, eles preferem que a democracia ela seja feita dessa forma, uma democracia representativa, ao qual eles fazem tudo ao seu bel prazer, tudo da forma que eles acham que deve ser feito, e ali sempre votando e decidindo as coisas ao seu bel prazer, conforme, né, conforme ali os seus interesses e não os interesses do povo, né? O correto seria que nós tivéssemos no país uma democracia participativa, né, ao qual a população fosse escutada, se tivesse plebiscitos para vários assuntos, né, referendos, mas não. Eles decidem lá muitas coisas votadas aí na calada da noite, né? Não é devidamente esclarecido para a população do que se trata a maioria das matérias que passam, né? A maioria das decisões ali que passam. E grande parte, né, na sua grande maioria, são sempre medidas que acabam tirando o direito dos trabalhadores, acabam ali dificultando mais a vida de um povo que já é tão sofrido, um povo trabalhador que, né, não é de hoje que é, né, roubado, vilipendiado. E infelizmente as coisas não mudam, porque as pessoas elas não se interam. As pessoas não acordam, ficam sempre no senso comum. As pessoas ficam numa realidade paralela, sem argumentar, sem questionar, né? Ficam ali de uma forma ali que essas pessoas mal intencionadas, líderes religiosos, adoram, para poder enganar. As pessoas elas não têm senso crítico, as pessoas elas não têm ali consciência de classe, uma visão crítica da realidade, infelizmente. E nós temos que começar a mudar isso. Como? Participando, conversando com as pessoas, né? Fazer as pessoas lerem um pouco mais, as pessoas discutirem mais sobre política, né? As pessoas pesquisarem, verem as notícias, não num lugar só, naquele grupo de família, no Zap, não. Verem ali notícias em vários lugares ali, vários portais. E em cima disso, né, fazer aí, né, criar a sua narrativa. Isso que está faltando. E deixar de ficar sendo enganados aí por pastores, líderes religiosos no geral, políticos mal intencionados, né? Deixar aí de ficar na política do pão e circo, só assistindo jogo de futebol, ou, né, só em jogatina, em bares, em festas. O povo tem que acordar, gente. Não dá pra gente ficar dessa forma, porque o país ele vai indo para um buraco que depois para tirar vai ser muito difícil. Eu vou ler aqui algumas informações. Ontem, né, o Fachin, ele, né, anulou todas as condenações do ex-presidente Lula, né, que estavam ali. Foram 4 condenações, o sítio do Triplex, o Triplex do Guarujá, o sítio ali de Atibaia, né, teve ali outra condenação também, né, que era a doação de um terreno aí para o Instituto Lula, né, e outra que eu, né, não me recordo agora. São 4 condenações. O
né, Fachin, ele anulou essas condenações. Por quê? Porque, né, segundo ele, agora, depois de tanto tempo, eu não sei como ele não viu isso lá atrás, né, nem a mídia, né, reforçaram isso. O campo progressista, né, os juristas, eles já sabiam que a 13ª vara de Curitiba, ela não era competente para fazer os julgamentos, porque esses processos que o ex-presidente Lula foi condenado aí em 2, no caso, né, eles não eram de competência, né, de serem julgados lá, né, pela 13ª vara de Curitiba. Por quê? Porque essas condenações, elas não tinham nada a ver com os processos relacionados à Petrobras. E até no despacho que o Sérgio Moro acabou dando, né, depois de condenar o ex-presidente ali no sítio do Triplex, ele diz isso, né? Então, depois de tanto tempo, o Fachin vem, né, com a decisão de anular, e logicamente nós temos que ficar com o pé atrás. Muitos juristas aí já estão, né, grandes advogados, grandes juristas aí, estão aí, né, nos alertando aí para que o Fachin pode estar querendo blindar o Moro, né, tentar aí blindar aí o judiciário e, né, evitar com que o Moro ele sofra uma derrota aí no caso da suspeição que estava para ser pautada nesse primeiro semestre de 2021, ao qual ele, sendo considerado suspeito, né, um juiz que não poderia julgar, e não é pela questão dos processos não serem relacionados com a Petrobras, não tem nada a ver, era pela questão dele ser um juiz parcial, aquele juiz que tem lado. E nas conversas da Operação Spoofing, nós vimos isso, né? Ele conversava com a acusação, ele elaborou o processo, ele escolheu testemunhas, segundo ele, né, provas que ele disse que teria, ele pegou e escolheu. Então, gente, ficou um processo viciado, ao qual um juiz que não deveria, né, se envolver nem na parte acusadora, nem na parte de defesa, tendo contato com nenhuma das duas, só julgando em cima dos autos, ele não fez isso. Então, o que acontece? Né? O Fachin, ele, segundo, né, a decisão dele, ele anula esses outros habeas corpus, né, outros requerimentos que a defesa do ex-presidente Lula fez, né, pedindo aí, por exemplo, a suspeição do Sérgio Moro. E agora, os processos do ex-presidente indo, né, no caso que não era a competência do 13ª vara em Curitiba, indo para Brasília, para ser julgado em Brasília, se o ex-juiz Sérgio Moro não for considerado suspeito, a justiça em Brasília, ela pode, né, começando ali, né, as investigações e tudo mais, mas ela pode aproveitar, né, parte ou até todo, né, as provas, né, que eles dizem que tem, né, porque nos processos mesmo, nós não vimos provas, né, provas cabais nenhuma, provas concretas nenhuma. O que você vê ali são só atrocidades, coisas inventadas, né, o PowerPoint do Deltan, né, as delações ali de algumas pessoas ali que praticamente foram forçadas ali a fazerem delações ali premiadas. Então, a Justiça de Brasília poderia aproveitar dessas provas se o ex-juiz Sérgio Moro, né, não for considerado suspeito. Porém, aí veja essa notícia hoje, né? Olha só, urgente, Gilmar Mendes ignora a manobra de Fachin, pauta suspeição e Moro será julgado nesta terça-feira. O ex-juiz Sérgio Moro, que perseguiu o ex-presidente Lula para eleger Jair Bolsonaro, pode ser declarado suspeito hoje. Acho que foi marcado agora para o período da tarde. Não sei aqui o horário, não está descrito o horário, mas esperamos que seja assim, né, declarado suspeito, porque é um juiz que tem lado, é um juiz parcial, né? Nós jamais poderemos colocar, por exemplo, num jogo entre Brasil e Argentina, colocar um juiz ou brasileiro ou um juiz argentino, porque dependendo da situação o cara acaba puxando sardinha pro lado dele, né? No caso do Moro, é claramente um cara vindo aí da classe média alta ali de Maringá, né, e com claras relações com, né, pessoas do PSDB. Tem várias imagens, vários vídeos em eventos juntos, né, com Aécio Neves, né, com Dória,
Fernando Henrique, né, com vários políticos do PSDB. Então eles tinham lá. Eles só não imaginavam, né, que com a interdição do ex-presidente Lula na eleição passada, eles elegeriam o Bolsonaro. Já que sobrou Bolsonaro e foi pro segundo turno Bolsonaro, aí eles tiveram que pegar e empurrar o Bolsonaro para, né, para sua eleição presidencial. E aí nós estamos nesse problema, né, que estamos enfrentando hoje em dia, né? Todos os problemas que temos no país hoje em dia, todas as mazelas, é culpa dessas pessoas, né? E de muitas pessoas também, né, que são trabalhadores, pessoas aí da classe, né, classe C, pobres, né, os pobres de direita, que poderiam ler mais, se politizar, pensar mais, questionar as coisas, aprender um pouco mais para não fazer e não cometer esse tipo de atrocidades. Porque mesmo o presidente Lula, né, impedido de participar em 2018, e caso as pessoas não quisessem, por exemplo, o Haddad por ser do PT, tinha outros candidatos, né, tinha candidatos ali, né, professor de direito, né, de direito constitucional, né, um professor no caso do Haddad, né, um ambientalista, né, a Marina Silva, né, tinha outras pessoas ali que poderiam ser eleitos, né? Agora, né, as pessoas optaram pelo quê? Optaram pelo ódio. Optaram pelo quê? Optaram ali pelo, né, por uma pessoa que claramente racista, né, homofóbico, xenofóbico, uma pessoa ali que não tem Cristo no coração como ele diz que tem. Observem que ele sempre pegava, né, para falar uma palavra da Bíblia, ele falava: conhecereis a verdade vos libertará. Só falava essa frase. Eu fico pensando assim, no caso dos evangélicos, né? Evangélico mesmo, que elege um cara desse, não pode ter. Esses evangélicos que elegeram um cara desse, eles poderiam, né, caso eles fossem votar numa pessoa por questão de ser, né, uma pessoa cristã, que sempre está falando nas escrituras, tinha o cabo da Ciolo lá, que sempre estava com a Bíblia na mão, sempre estava, né, fazendo uma pregação, mas não, eles não votaram nessa pessoa, né, eles não votaram nesse candidato, eles votaram no candidato que falava que ia torturar, né, que era metralhar os petralhas, que fazia sinal de arminha, que falava que negro, né, num quilombo lá pesava 7 arrobas, né, equiparando o negro com um animal, e dizia que, né, não serviam nem, os negros lá não serviam nem para procriar, né, contra mulheres ele, né, ele chegou a dizer aquela frase que ele teve 4 filhos homens, no quinto ele deu uma fraquejada e veio uma mulher. Disse para uma, né, uma deputada do PT, a Maria do Rosário, por mais que as pessoas não gostem dela, não tenham afeição por ela, o respeito tem que ser dado às mulheres. Não pode chegar no caso dele e falar o que ele falou. Eu não te estupro porque você não merece. Então é muita incoerência, né? Pessoas que se dizem cristãs, no caso desses evangélicos, votarem num cara desse e se dizerem cristãs, porque Cristo não pregava esse tipo de coisa. Cristo não compactuava com isso, pelo contrário, ele andava com as pessoas que eram os considerados marginais hoje em dia. Os que são considerados marginais hoje em dia eram, né, onde Cristo, os que Cristo acompanhavam, né, aonde Cristo estava, ali do lado dos ladrões, das prostitutas, dos mendigos, moradores de ruas. Era esse pessoal, os enfermos. Se Jesus Cristo viesse hoje em dia nessa terra e tivesse a mesma postura que ele teve na época que ele passou aqui na terra, esses tais cidadãos de bem aí, né, os evangélicos, essa direita podre aí, essa turma o crucificaria de novo, né, escolheriam para soltar e deixar livre por aí o Barrabás, que foi o que aconteceu na eleição de 2018, escolheram o Barrabás, e depois ficam reclamando aí, infelizmente. Vamos lá. Bolsonaro faz declaração homofóbica contra Eduardo Leite. Acho que sei onde ele enfiou essa grana toda aí. Jair Bolsonaro fez um ataque homofóbico ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao afirmar que sabe onde ele enfiou o dinheiro dos repasses para... A internet está meio lenta aqui, gente. Para o enfrentamento à Covid-19. Onde ele enfiou essa grana? Pergunta ele, né? Não vou responder para ele, mas eu acho que eu sei onde ele colocou essa grana toda aí. Não colocou na saúde, disse. Então ele quis, né, dizer ali, né, que enfiou no... Vocês sabem aonde, né?
na poupança, né? Fazendo aí uma alusão aí, para não falar um palavrão. Então, infelizmente, gente, é esse tipo de gente que nos governa, que todo dia fala uma mentira, todo dia desinforma, é só fake news para lá e para cá, né? Continua ainda desferindo ódio, desferindo aí, né, a amargura, né, no povo brasileiro, fazendo com que as pessoas saiam às ruas, que as pessoas não usem máscara, as pessoas não utilizem álcool em gel, se aglomerem. Esse é o presidente da República que elegeram, né? Mourão ataca Fachin e diz que decisão de anular processo foi chicana jurídica. O vice-presidente general Hamilton Mourão atacou a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, de anular os processos contra Lula, sinalizando que o bolsonarismo e os militares pretendiam manter o ex-presidente fora da cena política. É lógico, né? Eles estão aí tentando aí se manter no poder, e lógico, o Lula tem mais força de captação de votos. Pelo menos agora o prestígio está melhorando, está aumentando de novo. As pessoas estão percebendo, né, a desonestidade que foram feitas com ele. Aí, até um tempo atrás não, né? Mas agora com as mensagens ali divulgadas, né, pelo The Intercept, né, e agora na operação Spoofing, lá dos hackers lá que pegaram as conversas, você pode, né, vocês pesquisarem, vocês vão ver toda a conversa. Coisas ali absurdas, coisas ali que os caras, né, fizeram, né, totalmente para poder, né, condenar o ex-presidente, né? Pessoas, né, falando cada atrocidades, né? Delegadas da Polícia Federal ali que inventaram depoimentos ali para poder prender ali, não, ou condenar ali um reitor de uma universidade que acabou até se suicidando, gente. E quando se vê agora, nas mensagens mostra que ela inventou o depoimento, né? Conversas da juíza Gabriela Hardt, né, dizendo que ela, né, sentenciaria o Lula, né, nem leria ali o conteúdo da defesa. Então é coisa que, né, não se respeitou o devido processo legal, né, o Estado democrático de direito. Então em que sociedade que nós vivemos? Até quando nós vamos ficar nessa? Porque se isso é feito com o ex-presidente da República, quem dirá com uma pessoa comum igual, né, igual eu, igual nós? Então não dá, gente. Vamos lá. Lava Jato elaborou projeto político com a transparência internacional. O tempo até as eleições é curto, diz Deltan. Novos diálogos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula ao STF detalham como a força-tarefa de Curitiba, especialmente o procurador Deltan Dallagnol, interferiu na política até com a seleção do perfil de candidatos que fossem alinhados com a agenda da Lava Jato. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou uma nova petição ao Supremo Tribunal Federal, STF, apontando que o procurador Deltan Dallagnol, então coordenador da Lava Jato, em Curitiba, interferiu na vida política do país, ao apontar candidatos alinhados com a agenda da Lava Jato para disputar as eleições de 2018. De acordo com o documento, o novo material mostra que a atuação política do procurador da República, Deltan Dallagnol, e de seus pares fica ainda mais nítida quando se verifica que ele alertava os demais membros do grupo que o tempo até as eleições é curto e indicava diversas providências para atingir o país. O novo material confirma uma suspeita já trazida a esses autos. A Lava Jato também planejou usar, e talvez tenha se utilizado, do poder do Estado de coagir pessoas e instituições a realizar o financiamento de seus projetos políticos, destacam os advogados. Em um dos diálogos, no chat denominado 10M mais a vingança, Dallagnol conversou com o presidente da ONG Transparência Brasil, além de outras pessoas, para criar um projeto que previa a realização de campanha e outras providências próprias do ambiente político partidário. O documento elaborado pela defesa do ex-presidente também destaca que em outras mensagens o procurador aparece articulando com movimentos políticos sobre iniciativas envolvendo políticos em quem não votar, que foram relacionados naquilo que chamaram de lista negra, além de debater o uso de instrumentos de mídias sociais para fazer divulgação geolocalizada em um raio de 100 km das cidades, que são seus redutos eleitorais, e ainda a intenção de promover uma frente por renovação sem protagonista, que aglutinará entidades da sociedade civil
que concordem com uma agenda liberal, dentre outras coisas. Né? Então aí mostrando aí, né? Aqui tem um documento aí, vocês também quiserem pesquisar aí, né? Tá na fonte aí, tá no portal 247 aí. E aí mostra, gente, claramente que a Lava Jato era um partido clandestino, querendo aí interferir na política do país, né? Querendo impor candidatos às pessoas. Essa é a Lava Jato, né? Que tinha sim tudo para ser, né? Tinha tudo para ser ali, né? Um mecanismo de combate à corrupção ali, né? Que fosse orgulho para nós, né? Uma operação ali que melhoraria sim as condições de combate à corrupção, mas não. Os próprios procuradores, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, eles enterraram Lava Jato, eles desprestigiaram. E agora ficou mais desprestigiado agora, porque julgaram Lula, condenaram Lula, tiraram do pleito de 2018, sabendo eles que eles não tinham a competência para fazer o julgamento, por mais que tivesse irregularidades nessas, né, nas acusações contra o ex-presidente, mas não, aceitaram, né, fizeram ali as falcatruas, condenaram o ex-presidente, prenderam por mais de 500, né, por quase 600 dias, e aí está aí, aparecendo todas essas conversas, todas essas provas, aí sim, agora tem provas, mas nas condenações do Sérgio Moro não tinha provas nenhuma, nem tem, né? Então as pessoas têm que começar a cair na real e não ficar chamando outras pessoas de ladrão, de bandido, aquilo, sem saber mesmo, né? Sem mostrar provas. Nós só podemos ficar acusando pessoas com provas, né? Fora isso, não dá, né? Eu quero agradecer a todos vocês aí, desejo a todos uma ótima tarde, se cuidem, se protejam, né? Não fiquem em aglomerações, usem máscara aí, álcool em gel, compartilhem essas informações aí, deem um like aí, tragam pessoas para se inscreverem aí e vamos continuar na luta. Tchau!